Olá a todos! Nesse vídeo eu gostaria de estar falando um pouco sobre o movimento de esquerda. O que é a esquerda? O que a esquerda representa dentro do setor político. Antes de começar, eu queria pedir que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente para mais conteúdos. Falar do movimento de esquerda, para mim, que sou evangélica, sou membro da Igreja de Cristo, com certeza, para meus irmãos pode se tornar até um choque eu querer falar da esquerda. Porém, eu queria ressaltar, chamar a atenção também do meu seguidor cristão e dizer que o movimento de esquerda não é um movimento espiritual do mal, é um movimento científico, político, filosófico, que ele está ligado aos interesses da classe trabalhadora, principalmente aos interesses dos menos favorecidos na sociedade. É esse o movimento de esquerda. As pautas da esquerda, deixa eu dizer a você a científica, porque tem uma coleção de pautas no discurso popular que na faculdade e nas escolas não se ensina. É tipo uma cortina para encobrir realmente o que é o movimento. Então, quando se fala de esquerda, a esquerda é criminosa, esquerda legalização do aborto, esquerda banheiro unissex, esquerda apoia o homossexualismo, esquerda faz isso, esquerda é criminosa. Esses comentários, ele vai desturbar o que realmente é o objetivo do movimento de esquerda, sabendo que o movimento de esquerda ele tem como objetivo a redução das desigualdades. Ele é aquele movimento de luta para que a sociedade seja mais justa e igualitária. Ele defende os grupos sociais em geral, o bem-estar da coletividade, mas também ele está ali na luta dos menos favorecidos numa sociedade. Cientificamente, é esse o movimento de esquerda. E vale a pena você saber que dentro do cenário político, dentro da necessidade dos grupos sociais, justamente quem vai fazer o debate de defesa do melhor serviço público é a esquerda. É a esquerda. Eu queria chamar a sua atenção para você acompanhar as discussões políticas, principalmente dentro do Congresso Nacional, para você sentir de perto, para você observar de perto o que quem os movimentos defendem, para quando você ouvir, quando você for animado a pegar um movimento que não te contempla, você conhecer os dois e você saber quem é o contemplado naqueles movimentos. Com certeza, o debate sobre a precarização do trabalho, melhores condições de trabalho para o trabalhador, para o descanso do trabalhador. Recentemente aconteceu a discussão do final da escala 6x1, um projeto espetacular da deputada Érica Hilton. E a gente viu a discussão, debate dentro do Congresso Nacional. E nessa hora, classe trabalhadora, que bom é você ficar atento o que está dizendo ali o teu representante, quem você elegeu. Olha, eu acompanhei a discussão com muita atenção e dá para dizer a você com certeza que quem apoiou ali aquele projeto de vidas além do trabalho, do descanso justo para o trabalhador, foi os políticos da esquerda. Teve político da direita
que até achou engraçado. Teve um político, né, um deputado que foi muito bem votado, de Minas Gerais, que ele falou assim: ai, que delírio da esquerda, esses esquerdopatas não tem jeito. É um delírio, para ele é um delírio. Por que para ele é um delírio? Porque a extrema-direita, ela vê assim, olha, não adianta ninguém querer reduzir a desigualdade. Um tá lá em cima, um pouquinho lá em cima e a multidão lá embaixo, é causa que ninguém vai resolver. Não lute por isso. É assim, vai ser sempre assim. Esse é o pensamento da extrema-direita. E outro deputado falou assim: o trabalhador não está precisando disso não, de descanso não. O trabalhador está precisando de trabalho. Nos Estados Unidos, o trabalhador trabalha tantas horas que chega a dar uma exaustão. Nem tem negócio, nem a escala 6x1, trabalha direto. É normal para um deputado, um senador de extrema direita falar assim. Então, é bom sabermos que o voto, a decisão política para reduzir a desigualdade social, a consciência política, é muito importante. É muito importante. Porque na hora que eu vou decidir em quem eu vou eleger para os poderes, legislativo ou executivo, eu vou olhar o discurso, quem o discurso contempla, porque está no discurso de campanha, que aquele candidato tem um olhar, um rápido piscar de olho para a classe trabalhadora, ou se ele é totalmente dado aos ricaços, aos super ricos. Discurso tipo assim: tem que defender o patrão. É o patrão que sustenta a sociedade, é o patrão que gera emprego. Opa! É a força do trabalhador que bomba o capital do patrão. É uma relação mútua. Um precisa do outro. O trabalhador para o salário, que na maioria das vezes dá para ele sobreviver, e o patrão para que seu capital bombe, chegue até nas nuvens. Não é só o patrão que tem que ser defendido. Então eu tenho que tomar cuidado com o candidato do legislativo ou do executivo, um deputado, um senador, um vereador, o prefeito, o governador, o presidente da república, que fala que a causa que tem que ser defendida é só do patrão. Eu sou da classe trabalhadora, logo eu ligo o sinal de alerta, porque eu posso decidir. Ai, se eu ganhar, eu vou fazer o Brasil voltar 50 anos atrás. Ai, que discurso é esse? Que fala é essa? Vamos voltar a 50 anos. Brasil não tinha farmácia do SUS, não tinha SUS. Tinha muito menos hospitais do que tem hoje, tinha muito menos escolas públicas do que tem hoje. Não tinha programas de transferências de rendas para cidadãos que estão em vulnerabilidade e risco social, que ele foi cuspido de uma sociedade sociopolítica, econômica, que ele estava morando em cima de um córrego e a água levou o seu barraco. Não tinha. A CLT praticamente nem existia. Direitos trabalhistas eram poucos. Empregados domésticos, tinha uma selvageria que ele não tinha os direitos trabalhistas em relação aos outros empregados de outros setores. Ou, se eu votar nesse candidato, eu vou regredir como trabalhador, como dependente dos bens públicos que eu construí, que eu investi com meus impostos. É nessa hora que o voto faz muita diferença. E que você não deve deixar o seu vizinho,
Você não deve deixar o líder religioso, você não deve deixar o seu amigo, a sua amiga decidir por você. Você tem que fazer uma análise, uma pesquisa, uma reflexão, o que seu voto vai melhorar em todos os setores da sociedade. Isso está no movimento de esquerda. Isso está no movimento de esquerda. Essa luta, o chamar atenção para essa consciência de classe. Se eu elejo um candidato para o executivo, para governador, que ele chega num debate, numa rede nacional de televisão e diz: eu vou privatizar tudo, porque vai ficar melhor o serviço. Privatizar. O Estado tem compromisso comigo, com meus impostos. O setor privado não tem compromisso comigo. O setor privado fica até quando o Estado estiver colocando muito dinheiro na mão dele. Quando não tiver mais, ele me deixa. Ele me põe para fora e diz que eu só fico se eu pagar uma instituição que eu construí. Um hospital que eu construí. Uma escola que eu construí. É ele que tem que cuidar da água, é ele que tem que cuidar da eletrificação, não é o setor privado. Eu lembro que num debate entre o governador Tarcísio de São Paulo e o Fernando Haddad, ele disse que ia privatizar a Sabesp. Fernando Haddad confrontou, disse: São Paulo já sofre com a Enel, oferecendo um serviço de má qualidade e contas caríssimas e problemas graves na eletrificação de São Paulo. Você vai privatizar também a Sabesp? No outro debate ele nem foi, ficou em casa. Viu que não tinha argumento. Mas mesmo assim, São Paulo elegeu Tarcísio, a classe trabalhadora. Isso é falta de consciência de classe. Isso é falta de entender que o político está dizendo: eu não vou te servir, eu vou pegar o que você construiu e vender para os meus amigos, podres de ricos. É essa a ânsia da esquerda. É esse o objetivo da esquerda, essa consciência de classe, dos grupos sociais. Essa redução da desigualdade. Não seria pecado, cristão, você votar na esquerda? Seria pecado? Isso se ouve, às vezes, dentro da igreja. Não igreja como um todo, por alguns líderes que, por interesses próprios, eles querem jogar as ovelhas no seu curral eleitoral. Eles falam até que quem vota na esquerda vai para o inferno. Mas eu queria chamar a atenção nesse vídeo também para cristãos que me acompanham aqui, trabalhadores, e dizer a você que eu sou aluna da escola bíblica, sou cristã há 30 anos praticamente, e também sou aluna da escola bíblica há 27 anos. E dentro da Bíblia você vai encontrar um Deus que não tem lado. Você vai encontrar um Deus que o ser humano, se chegou a ele é bem acolhido. E você vai encontrar sistemas políticos, científicos e filosóficos dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é fonte de toda a ciência, sabedoria e poder. Isaías perguntou assim um profeta: quem mostrou para Deus o caminho da ciência? A ciência, ela é nua e patente aos olhos de Deus. E dentro da administração política de Israel, tem movimento de esquerda. Tem movimento de direita.
Estude Levítico, capítulo 25. Era o jeito que Deus queria. Que Deus queria, não, exigia que Israel, na época dos filhos, dos descendentes de Abraão, fosse governado assim. Levítico 25, ali você vai encontrar capitalismo, porque Israel nessa época eram 12 tribos, cada tribo, cada estado era de um filho de Jacó. E essa divisão era justa e igualitária, super equilibrada também, né? O político do céu, o justo Deus. Você vai encontrar movimento de esquerda, você vai encontrar Deus com política pública firme para o estrangeiro, a viúva, o órfão, o necessitado. Que lindo. Ele vai dizer assim a Israel: olha, quando vindimares, quando colheres, não volte para pegar os cachos e as espigas que caírem. Elas são dos estrangeiros, do órfão, da viúva, dos necessitados. Tanto as espigas, tanto as carreiras de trigo das laterais. Tem estudo que fala que as duas primeiras carreiras os donos não colhessem, porque era ali, quando terminasse de colher a parte dele do meio, aquela lateral era dessa classe. Sabe o que é essa classe? Hoje, cientificamente, são os menos favorecidos. Assim, Deus ama a direita, Deus ama a esquerda, Deus ama o homem. Não é pecado votar em esquerda coisa nenhuma. Isso é movimento de esquerda. Se você pegar Israel no tempo dos filhos de Abraão e encaixar na ciência hoje, você vai ter certeza. Israel era um estado de bem-estar social na época dos descendentes de Abraão. De hoje, Benjamin Netanyahu, não. É na época dos descendentes de Abraão. Era um estado de bem-estar social. O que é um estado de bem-estar social cientificamente? É um estado que tem assistência para todos os grupos. Ninguém fica sem ser assistido nesse estado. Era assim que Deus exigia. E desigualdade social Deus não aceitava. Entre os donos, que eram os capitalistas, e também não aceitava carga pesada em cima dos trabalhadores. Não aceitava. A administração de Deus em Israel é espetacular. Então, essa coisa de Deus não gosta de esquerda, não combina com a Bíblia, não. Jesus não pregou igualdade. Eu já vi um deputado falar: Jesus não veio aqui pregar igualdade igual Karl Marx. Imagina. Karl Marx, ele não cria em Deus, mas inconscientemente Karl Marx vai ser inspirado no sistema político de Israel. Se a gente estudar a teoria do grande Karl Marx, a gente vai ver que Karl Marx queria para a terra aquilo que Deus fez em Israel, uma terra justa e igualitária, dividido com os moradores dela. Afinal, a terra é para os homens. É essa a teoria de Karl Marx. Karl Marx não queria nunca o trabalhador aqui embaixo com toda a sua força produzindo a riqueza e só uma pequena minoria, elite lá em cima, desfrutando de toda a riqueza e os trabalhadores aqui sobrevivendo. Isso para Karl Marx era muito angustiante dentro da sua teoria. Então, quando o deputado disse assim: Jesus não veio aqui pegar igualdade, não. Para mim, isso é muito estranho. Isso é muito estranho, porque o Jesus que desceu do céu para salvar o mais vil pecador, é um Jesus que ele chega, vamos falar de São Paulo, é um Jesus que ele chega na Avenida Paulista, se alguém se render a ele, um morador dali, ele acolhe com todo amor. E ele chega no Jardim Ângela, em qualquer trilha do Jardim Ângela, alguém se render, ele acolhe com o mesmo amor. Ele pregou a igualdade, sim. E Deus pregou a igualdade. A Bíblia é cheia de igualdade. A
A Bíblia é cheia de Deus exigindo igualdade. Em Israel, o profeta Amós foi denominado o profeta da justiça social, porque a injustiça, a balança estava assim. Ah, Deus, um dos pecados de Israel, quando Amós profetizou, foi isso. Eu tenho visto tuas injustiças, Israel. Deus vai enumerar tudo. Deus vai mostrar a riqueza bombando para a corte e houve um alto índice de pobreza. Então, Deus, essa balança está desequilibrada. Tudo que vocês ganharam oprimindo o trabalhador, eu vou permitir que um exército chegue aí e saqueie tudo, se vocês não se arrependerem. Então Deus é um Deus justo, igualitário. Eu posso dizer isso com certeza. E você também pode conferir o sistema político, o mundo político de Deus em Israel. Estude sobre ele, que ele é lindo. Isso para meus seguidores cristãos, para ver que eu não estou defendendo a esquerda. Para afrontar ninguém, mas para te conscientizar que a esquerda é um programa, é um sistema político que contempla você quanto trabalhador. Entendeu o que é a esquerda? A esquerda é isso. Trabalhadores, classe trabalhadora, a esquerda é o seu movimento. Ainda que você diz assim, não gosto, não sou da esquerda, você está dentro, você é o seu movimento. Tudo que veio de conquista para você em termos de direitos, foi a esquerda que conquistou. É mais ou menos isso. Continuamos falando, eu agradeço pela atenção. Obrigada.